Boa noite, povo de Deus. Está muito fraco, tá não? Muito fraco, o povo está cansado. Boa noite, povo de Deus. Os que estão aí na internet, aí no YouTube, boa noite. Dê uma boa noite aí no chat aí para mim ver. Eu vou estar acompanhando aqui, tá? Vou estar aqui lhe acompanhando, aqui do lado. Queridos, somos gratos a Deus por esta oportunidade de poder estar hoje aqui dividindo o pão da vida com vocês, tá bom? Para a gente é sempre um desafio estar fazendo o trabalho de Deus, porque é muita responsabilidade. É o trabalho de Deus, é falar para o povo de Deus. Mas o Senhor tem nos sustentado. Enquanto Ele sustentar, estamos de pé falando do seu amor. Amém? Estaremos aqui toda esta semana falando sobre um único verso. E este verso é um verso bastante conhecido, que é o verso de João, capítulo 3, o verso 16. Já foi lido ele hoje aqui, mas eu já aproveito para lhe convidar para abrir este verso bíblico em João, capítulo 3, no verso 16. E eu gostaria de fazer um pedido aos 31 pontos que estão ligados agora, conectados ao nosso canal aqui do YouTube. Eu queria lhe convidar agora para compartilhar essa mensagem. Mande para os seus amigos, poste aí no seu YouTube, ou no seu Facebook, no seu Instagram, no status do seu WhatsApp, no Story. Estoura esse negócio aí, vamos falar de Jesus. Envia, lhe convido a fazer isso agora, para nós convidarmos pessoas a estarem aqui conosco, amém? Queridos, vamos falar com Deus antes de ler a palavra dele? Você também que está em casa, vamos falar com Deus nesse momento. Senhor nosso Deus e grandioso Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor não tem nos desamparado. O Senhor tem sido um Deus grandioso para conosco, Senhor. E até aqui o Senhor tem nos sustentado, Deus. Quantos, meu Senhor, não puderam estar aqui nessa noite? Quantos, Senhor, não puderam mais fazer parte deste ano de 2022? Quantas pessoas choram nesta noite, estão enfermas em um leito de hospital, Senhor. Alguns estão a alguns minutos da morte, mas nós estamos aqui, Senhor, podendo adorar e exaltar o Teu santo nome. Por isso, Senhor, nós te pedimos, continua conosco nesta noite, Senhor. E por favor, ó Santo Espírito, nos convence a escolher a Tua presença em nossa vida. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos ler o texto. O texto diz o seguinte, João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o quê? De tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Que bênção. Um dos temas que nós vamos falar, extraído deste verso hoje, é acerca de Deus. Deus, existe um personagem neste verso. E esse personagem se chama Deus. E hoje o tema da mensagem é o maior ser do universo. Deus é o maior ser do universo. Sim ou não? Para você, Ele é o maior ser do universo? Sim. Ele é o maior ser do universo. Ou eu querendo ou não, Ele vai ser o maior ser do universo. Este é o texto, queridos, mais conhecido e citado em toda a Bíblia. Lutero chamou de o Evangelho em miniatura. Ele resume o Evangelho. Porque Deus amou o mundo, que entregou o seu Filho para aquele que acreditasse, que confiasse nele, não perecesse, mas que tivesse a vida eterna.
Para muitos, o texto que resume toda a Bíblia, o texto de todos. Todos os grandes homens tiveram seus textos favoritos. Mas esse texto foi denominado o texto de todos. Aqui está para todos os corações simples a própria essência do Evangelho. Às vezes nós lemos um texto bíblico e nós não olhamos direito para ele, os detalhes que estão implícitos nesse texto. É necessário ler, não só ler a Bíblia, mas meditar na Bíblia. Parar e gastar tempo tentando descobrir o que estão por trás das palavras e dos textos bíblicos. O maior ser do universo, ele está presente em todas as culturas, nações, como disse Armando Quatrefages. Procurei no ateísmo entre o mais degradado e as mais elevadas. Não encontrei em lugar algum, a não ser no estado individual. O ateísmo só existe em estado erático. Ou mesmo, como disse Carnelos Peter, as afirmações de povos ou tribos sem religião repousa ou em observações inexatas ou uma confusão de ideias. Nunca se encontrou tribos ou nação que não acreditassem em um ser superior. Os viajantes que afirmam o contrário foram depois desmentidos pelos fatos. O mundo inteiro acredita que existe um ser superior. Talvez algumas nações ela não tenha o total conhecimento de Deus, mas acredita que existe um ser superior. E para mim, para nós, esse ser superior é Deus. O maior nome do universo, Deus, Elohim, o nosso Deus, não é atestado fora do Antigo Testamento e aparece 28 vezes só em Gênesis 1. Interessante. E em Gênesis 2 aparece 13 vezes, sendo que 2 vezes ainda no relato da criação da terra, em Gênesis 2 e 3. Totalizando 30 vezes o nome Elohim na criação. O nosso Deus é poderoso e merece ser adorado. Apesar de ser um nome plural, o verbo sempre o acompanha no singular, provando o monoteísmo hebreu. O povo hebreu sempre acreditou que existe apenas um único Deus. É por isso que a Trindade Santa, e a Igreja Adventista ela acredita na Trindade Santa, que é o quê? O Pai, o quê? O Filho e quem mais? O Espírito Santo. E essas verdades acerca da Trindade Santa, ela vem sendo ali liberada para o povo de Deus aos poucos. Porque o povo antigo estava acostumado com vários deuses, a adoração a várias entidades. Mas o povo hebreu sempre acreditou em quê? Em um único Deus. E eu lhe convido a acreditar neste único Deus. E acreditar em Deus, veja bem, é diferente de acreditar no esposo, acreditar na esposa, acreditar num pai, acreditar numa mãe. É diferente, sabia disso? Porque daí eu acreditar em alguém que está do meu lado, visivelmente, parece ser mais fácil. Sim ou não? É ou não é? Mas acreditar em Deus, em algo que talvez não seja tão palpável assim. Sabe, queridos, eu acredito que eu posso palpar Deus.
através da Bíblia Sagrada. Deus, ele se revela através deste livro. Você que está em casa, você está compreendendo isso? Deus se revela através desse livro. Por isso eu quero convidá-lo, desafiá-lo a estudar a Bíblia Sagrada, a mergulhar neste livro e conhecer de forma mais profunda o desejo de Deus para a nossa vida. Adonai, a palavra Adonai, que quer dizer Senhor. Os judeus preferem chamar por este nome, Senhor. Deve também mostrar-se reverência pelo nome de Deus. Jamais deve este nome ser proferido levianamente, precipitadamente, mesmo na oração. Deve ser evitada a sua repetição frequente e desnecessária. Santo e tremendo é o seu nome. Salmo 111, verso 9. Os anjos, quando pronunciam este nome, cobrem o rosto. Com que reverência devemos nós, que somos decaídos e pecadores, tomá-los nos lábios? Hoje em dia, todo tipo de pessoa querem brincar e até fazer palhaçadas com o nome de Deus na internet. E isso eu fico indignado. E alguns crentes desavisados ainda caem na brincadeira de ficar brincando com o nome de Deus, banalizando. Satanás, ele tem um objetivo: de fazer com que nós olhemos para Deus e simplesmente talvez enxergá-lo como um guru, como alguém que está lá na galáxia e que pode ajudar a gente quando a gente quiser. E na verdade não é assim. Sabe por que algumas pessoas vêm à igreja e não conseguem sentir a presença de Deus? Porque elas não compreenderam ainda a santidade de Deus e do nome de Deus. O quanto ele deve ser reverenciado e adorado. Deus é santo e poderoso. E deixa eu lhe dizer uma coisa: Deus não é um pai, como nós entendemos, ou como as nossas referências paternais neste mundo. Hoje em dia a juventude, ela tem uma referência de pai que? O pai que faz tudo, os desejos. Do pai que permite um filho ficar num quarto até de madrugada jogando jogos online, assistindo o que eles bem quiserem, e quando tem problemas, o pai está ali para socorrer, para ajudar, para brigar, e ainda que sofra as consequências mais tarde, e aquele aparelho quebra. Eu já vi um relato de um professor uma vez que um aluno pegou um celular, jogou no chão na sala de aula e começou a pisar e quebrar, e o professor disse: o que é isso que você está fazendo? O seu pai gasta tanto para lhe dar isso. E ele diz: não se preocupe, o meu pai me dá outro. Deus sabe o que nós necessitamos, entendeu? Vanúzia, está aí na internet. Antônia, você está entendendo? Deus sabe o que nós precisamos. E Ele não vai nos conceder tudo. É necessário estar preparado para ouvirmos o não de Deus e sermos obedientes
ao não de Deus. O nome de Deus tem a mesma conotação. Então todos os povos da terra verão que és abençoado e protegido pelo nome Yahvé, e terão pavor de ti, conforme Daniel capítulo 28, verso 10. Novo Testamento: e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, conforme Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Não há salvação em nenhum outro nome. Alguém pode procurar o Deus que quiser, a religião que quiser, mas nenhum outro nome é capaz de salvar o homem da perdição. Algumas pessoas procuram a Deus, sabia, para suprir as necessidades físicas, as necessidades do casamento, do relacionamento, as necessidades financeiras. Algumas pessoas procuram Deus para suprir as suas necessidades e não para adorá-lo. E muitas vezes, muito menos, para ser salvos. Queridos, deixa eu dizer uma coisa a você. O povo, a humanidade está correndo risco, entende? Nós estamos vivendo uma salvação temporária. Você está compreendendo? Que você que está aí do outro lado da telinha, você está entendendo isso? Nós estamos vivendo uma salvação temporária. O sacrifício de Cristo deu à humanidade uma salvação temporária. E esse tempo vai passar. Deus, ele vai voltar. Jesus virá buscar o seu povo. Falando um pouco mais de Deus, podemos falar sobre o Deus triuno, o Deus Pai, conforme Gênesis capítulo 1, verso 1, que ele participa da criação, e Jó capítulo 38, do verso 1 ao 4, nós podemos ver também acerca do Deus Filho, e João capítulo 1, verso de 1 a 3, também participando da criação, Efésios capítulo 3, versículo 9, e Colossenses capítulo 1, do verso 16 ao 17. Também podemos ver um outro Deus, que é o Espírito Santo, desconhecido para muitos. Em Gênesis capítulo 1, verso 2, também participando da criação, e também podemos ver em Jó capítulo 26, verso 3, o verso 13 e 33, verso 4. Nós temos aí três Deus, três seres coeternos, três seres poderosos, três seres interessados em salvar a humanidade, em salvar você. Não demore em tomar a sua decisão. No princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis capítulo 1, verso 1. A Bíblia começa desta forma. Quando penso que existe três pessoas com todo o poder e sabedoria me auxiliando pela minha salvação, eu concluo que é impossível se perder se eu desejar ser salvo. É impossível. Se você tomar a decisão hoje de ser salvo, vai ser impossível você se perder. Porque você tem ao seu lado o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E os céus ao seu favor. Que maravilha, queridos. Ele criou o universo. Estrelas não estão espalhadas aleatoriamente pelo espaço. Estão reunidas juntas em grandes grupos conhecidos como galáxias. O Sol pertence a uma galáxia chamada Via Láctea. Os astrônomos estimam que existem aproximadamente 100 bilhões de estrelas
só na Via Láctea. Fora isso, existem bilhões e bilhões de outras galáxias também. Percebe o tamanho desse Deus? Ele determina o número de estrelas e chama cada uma pelo nome, conforme Salmo 147, verso 4. Ele criou também a terra, esse Deus Todo-Poderoso, o maior ser do universo. O calendário se baseia no movimento astronômico. O ano é uma volta inteira da Terra em torno do Sol. O mês é uma das 12 estações. O mês em uma das 12 estações que a Terra ocupa em seu trajeto em torno do Sol, ou por uma volta da Lua em torno da Terra. As estações são formadas por 4 posições da Terra e sua inclinação durante o ano. O dia se faz pelo movimento de rotação da Terra em torno de si. Criou o ser humano, este Deus poderoso, potente, de acordo com o cientista Paul Heber, professor de psicologia da Universidade de Northwestern dos Estados Unidos. Se gravássemos ininterruptamente um sinal de TV e uma câmera digital, o aparelho teria que gravar unicamente por mais de 300 anos para preencher 2,5 petabytes, ou 1 bilhão de gigabytes. Resistente, exemplo, no lugar de água, refrigerante. Aqui está falando do homem. Ele cria um homem potente, resistente. E ao invés de água, o homem bebe o quê? Refrigerante, bebe cachaça e etc. Se em um carro, por melhor que seja, colocar qualquer coisa no lugar do óleo do motor, o que acontece? Quando Deus cria o homem, ele cria o quê? Perfeito, sim ou não? Deus cria o homem perfeito. E após o homem pecar e se distanciar de Deus, o que é que ele faz? Ele começa agora a consumir tudo o quê? Destrói o seu corpo. Isso aqui nos faz refletir algo bem interessante. E só compreende esse linguajar que eu vou falar aquele que já é adventista, que já tem conhecimento do material que temos. E Deus nos deu a lei de saúde, não é verdade? E cada dia que passa a gente vê algumas pessoas abandonando de forma assim bem escancarada, abandonando a lei de saúde. A lei de saúde é Deus cuidando de nós. E às vezes nós destruímos aquilo que o Senhor criou perfeito. E às vezes nós queremos agora voltar para Deus e dizer: por que o Senhor não me cura? É assim? Por que o Senhor não me restaura? Até parece que foi Deus que o destruiu. A pior coisa é quando a morte chega. E algumas pessoas se revoltam contra Deus. Uma coisa é certa, a morte é certa para todos. Um dia ela vai chegar. Enquanto Jesus não voltar, um dia ela vai chegar. E vou lhe ser sincero, eu estou preparado. Um dia ela vai chegar. Agora, quando este dia chega, aqueles que estão vivos e vê um pai, uma mãe, um filho, um irmão partindo desta vida para um sono profundo, aguardar o julgamento ou a decisão do julgamento de Deus, entram-se em desesperos e começam a culpar a Deus. E às vezes estamos em um hospital, já passei muito por isso, e às vezes perguntamos: Deus, por que o Senhor não cura? O Senhor tem que curar. E quer botar Jesus no canto da parede. Mas Deus sabe de todas as coisas.
E tem situação que é melhor descansar. Quando nós falamos de morte, eu me lembro de um senhor, há muito tempo atrás, eu acho que há uns quase 7 anos, eu estava fazendo um evangelismo em Mata Escura, e esse senhor estava muito enfermo. Eu acho que eu já contei essa história aqui, mas isso eu me lembro até hoje. E eu fui visitá-lo. E eu fui preocupado, porque como é que eu vou falar, como falar para alguém que está em estado terminal, que o médico mandou para casa para esperar o dia de partir? O que é que eu vou falar para essa pessoa? Estava eu indo e perguntando a Deus e folheava a Bíblia para procurar um verso. E quando eu chego naquela casa, esperava encontrar alguém deitado, acamado, triste, choroso. Mas eu encontro alguém alegre, sorridente, feliz. E quando entramos em sua residência, como está o senhor? Que pergunta. Ele: estou bem, ótimo, aguardando a minha chamada. Olha, aguardando o meu chamado. E sentamos, e ele fez assim: eu quero fazer um pedido aos irmãos. Mete a mão no bolso do sua bermuda e puxa um louvor que estava copiado com sua própria mão e diz: canta esse hino comigo. Essa convicção de que vai dormir, mas em qualquer momento o Senhor vai o chamar de volta. É disso que o homem precisa. Queridos, todas as criaturas obedecem o seu Criador. O sol obedece perfeitamente o seu Criador. O mar obedece o seu Criador. O mar avança? Não avança. Ele permanece contido. Porém, o ser humano não o faz. Nós somos o único da criação ou daquilo que Deus criou que queremos desobedecer ao Criador. O homem quer sempre ir para longe de Deus. Parece que estar ao lado de Deus é uma prisão. Sabe por quê, queridos? Porque Deus é um Pai que Ele ensina, que Ele molda, que Ele diz não, vá por aqui. E para o homem é difícil alguém ditar algo para ele. Orgulho. Essa palavra tem um significado grande. O orgulho. Eu não posso me curvar diante desse chamado. Não posso largar a prostituição. Não posso largar a bebida. O que eu vou dizer para os meus amigos? Que não vou fumar mais maconha, que não vou mais usar o pó, que não vou mais... As pessoas têm medo de dizer não para os amigos e têm coragem de dizer não para Deus. As pessoas têm coragem de dizer não para Deus. O nome de Deus é tão sagrado que, segundo Ellen White, os anjos velam o seu rosto. Ele é tão grande que criou o universo, mas apesar de tão grande, ele criou o homem que é tão pequeno. E o desejo de Deus, desse Deus todo-poderoso, é de um dia vivermos ao seu lado eternamente. É de um dia estarmos com Ele e não haverá mais dor, desemprego, perseguições. Não haverá mais, sabe, falsidades,
não haverá mais ciúme, não haverá mais brigas, não haverá mais dores, não haverá mais câncer, não haverá mais doenças miseráveis, pestes, viroses. Não haverá mais nada disso. O Senhor quer restaurar a humanidade para viver com Ele eternamente. Ele quer ser o governo, Ele quer ser o rei do povo de Deus. Lembra antes, como Deus guiava o seu povo? Ele era o rei. Ele era o rei. Mas o povo quis um rei. Porque o povo queria copiar quem? As outras nações. Queridos, não olhe para os lados. Não olhe para baixo. Olhe para cima. Porque só de cima virá a salvação para nós. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Romanos capítulo 10, verso 9. Não há distância que você possa se afastar de Deus, que Ele não possa te trazer de volta. Não há distância. Talvez eu esteja falando hoje para pessoas que já não sabem mais por que estar no Evangelho. Talvez eu esteja falando para pessoas que estejam desanimadas na fé. Talvez eu esteja falando para pessoa ou pessoas que Deus já não tem tanto significado em sua vida. Talvez eu esteja falando para pessoas que estão tão ocupadas que não percebem o Deus que tem em seu favor. Mas que nós possamos nesta noite, nós vamos cantar um louvor agora. E durante esse louvor, que possamos refletirmos o quão grande este Deus é e que Ele está ao nosso lado. Teremos um louvor, nossa irmã vai estar louvando agora, e enquanto ela estiver louvando, você faça aí uma reflexão, tá bom? Daqui a pouco nós estaremos orando. Era noite quando Ana ouviu o grito.
te ouvir, eu tenho que orar. Senhor, estou ouvindo teu chamado, eu tenho que orar. Jesus, diante de ti estou prostrado, eu tenho que orar. Senhor, estou ouvindo teu chamado, eu tenho que orar. Jesus, diante de ti estou prostrado. Quando estou fraco, só em ti me torno forte. E quando pequeno, tu me tornas gigante. Amém. Glória a Deus. Queridos, amanhã nós vamos falar sobre o maior amor do universo. E você está convidado a estar aqui conosco amanhã novamente. E se você tem um pedido especial, eu queria lhe desafiar a trazer ele anotado. Eu vou estar orando junto com você. Eu vou levar para minha casa. E todos os dias pela manhã eu estarei orando por eles. Traga o seu pedido e nós vamos orar. Vamos nos colocar de pé. Vamos ficar de pé e vamos falar com o nosso Deus, com o Deus Todo-Poderoso, que pode todas as coisas. Confie em Deus. Acredite em Deus. Confie em suas promessas, porque as promessas de Deus, ela não falha. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e grandioso Pai, diante, Senhor, do que lemos nesta noite, entendemos o quão grande Tu és, Senhor. E entendemos também o quão irreverente muitas vezes nós somos. E
e entendemos a nossa incapacidade, Senhor, de compreender o teu tamanho, a tua santidade, as tuas proporções de ocupação do universo. Esquecemos de olhar a tua criação, tudo que tu fizeste em nosso favor, os animais, as plantas, o mar, as estrelas do céu, o sol, a lua, a sustentação deste planeta, Senhor. Às vezes nós não observamos isso, a complexidade do cérebro humano, a complexidade do ser humano, Senhor. Nós queremos, diante de tudo isso, te pedir perdão. Perdoa, Senhor. Perdoa a nossa ignorância diante de ti. Mas, por favor, ó Santo Espírito de Deus, por favor, ó Santo Espírito, tem misericórdia de nós e alcança-nos, ó Deus. Senhor, aqui está a tua igreja, aqui está o teu povo, aqui estão os teus filhos, Senhor, e me coloco no meio deles. Que o Senhor, ó Santo Espírito, possa traduzir ao coração dos teus filhos esta mensagem nesta noite, porque eu sou incapaz, Senhor, de fazer tal coisa, mas o Senhor sabe e pode todas as coisas. Bate ao coração dos teus filhos, Senhor, a porta dos seus corações, e faz com que, Senhor, os mesmos compreenda o teu tamanho e o que o Senhor é capaz de fazer. O quanto o Senhor o ama, a ponto de entregar, ó Deus, o seu Filho por ele. Nos ajuda, Senhor, e nos faz ouvir a tua voz. Nós necessitamos ouvir a tua voz. E às vezes, Senhor, o Senhor fala tanto conosco, e por estar distante do Senhor, não ouvimos a tua voz. Pai, eu sei que o Senhor é um Deus tão grande e poderoso, e talvez, Senhor, e o Senhor conhece, esteja aqui em nosso meio, ou sentadinho em sua casa, uma pessoa que está desesperada, está com medo, está assustada, Senhor, está psicologicamente abalada, Senhor, está triste, Senhor, está sofrendo um momento muito difícil em sua vida. Por favor, Senhor, alcança essa vida nesta noite. Faz com que ela compreenda, Deus, que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso e pode todas as coisas. Ó Santo de Israel, visita este lar, visita essa casa. Por favor, ó Deus, se for necessário, cura nesta noite. Transforma corações, segundo o teu querer, segundo a tua vontade. Nós queremos te clamar nesta noite, Senhor, te pedir em favor, Senhor. Eu não posso esquecer dos meus conterrâneos no sul da Bahia. Quantas famílias desabrigadas, quantas famílias estão passando por momentos de tristezas, pessoas se perguntando onde está Deus, por que aconteceu tudo isso, por que eu perdi tudo, Senhor. Que o Senhor possa visitá-los, usar os nossos irmãos, Senhor, os pastores que estão naquela região, para abençoar vidas e para levar o teu nome, Senhor, para aquelas pessoas, e que naquele lugar, Senhor, eles possam enxergar nos teus filhos
o teu amor para com eles. Senhor, eu quero te pedir agora, nos conduz para os nossos lares, Senhor, debaixo da tua proteção, debaixo das tuas mãos poderosas, e amanhã, Senhor, nos traz de volta a esta casa, Senhor, que o Senhor preparou para falar conosco. E tudo isso, Senhor, nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.